Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui a gente vai falar de um assunto que é muito caro a mim, que é sobre saúde mental na pós-graduação. Eu preciso que você que quer entrar na pós-graduação, seja mestrado, seja continuar no doutorado, saiba o que esperar ali dentro para que você possa se blindar de algumas situações que são recorrentes nesse contexto. E para você que está dentro também, que você possa manejar esse ambiente da forma mais produtiva para você. Para isso, eu investiguei alguns artigos científicos que tratam sobre a temática. Muito da minha curiosidade se pautou nesse artigo científico sobre a percepção dos pós-graduandos brasileiros no impacto da Covid na saúde mental deles. Mas mais do que apenas o impacto da Covid, a gente vai ver aqui nesse artigo vários elementos que demonstram que havia risco de saúde mental até anterior, né, à própria Covid. Ele, inclusive, faz uma revisão de literatura onde ele apresenta outros estudos que já demonstram esses riscos inerentes à pós-graduação. Esse aqui foi específico do Brasil, mas a gente também observa esse contexto da dificuldade da manutenção da saúde mental na pós-graduação em outros países, inclusive bem mais desenvolvidos. O que chamou a atenção nesse estudo, né, é a demonstração de que o risco de ansiedade, de depressão, ele é maior em pós-graduandos do que na população em geral. Você percebe aqui, né, que dos respondentes que falam que não tem nenhum problema, a gente tem só 6%, e os que dizem que tem ataque de ansiedade, a gente já vai para 61% dos respondentes, né, dentro de todos os que fizeram ali parte dessa pesquisa. E eles trabalham tanto com instituições de vários níveis, né, de várias áreas, não é só de uma área específica e de todo o Brasil. Ansiedade, a gente também tem um percentual alto aqui e outras questões ligadas à saúde mental. Mas por que que esse cenário se apresenta assim de modo tão alarmante dentro da pós-graduação, né? Isso que os pesquisadores tentaram identificar através de questionário e também eles identificam outros pesquisadores que já trabalharam com isso. E a gente tem esse artigo aqui, né, que fala sobre a organização do trabalho e a saúde mental nos estudantes de doutorado, né, de PhD, que ele vai levantar também o porquê que a saúde mental pode ser um problema ao longo da graduação, e claro que a gente vai usar isso não para assustar, mas para entender como se prevenir acerca desse tema, porque se a gente consegue modular o nosso ambiente, a gente consegue se proteger de muitas situações que seriam arriscadas caso a gente não tivesse esse conhecimento, tá? E é por isso que eu quero trazer essa discussão aqui para vocês. Então, eu compilei os achados desses artigos com a minha experiência e também com uma palestra que foi do Christian Durker lá na USP, né, no programa que eu faço parte, no programa de Direito da Universidade de São Paulo. Ele foi falando também um pouco da experiência dele, da percepção dele. Então, eu compilei tudo isso aqui com a minha própria experiência para poder passar para vocês esses insights, para que vocês possam se proteger dessa situação. Então, um pensamento que é muito comum ao longo da pós-graduação inteira é esse, né? Será que todo o meu esforço vai valer a pena? Como eu já repeti várias vezes para vocês aqui dentro e também nas nossas aulas ao vivo, escrever uma dissertação, escrever uma tese de doutorado é algo difícil de ser feito no seguinte sentido de que vai exigir um esforço, né, um desempenho que não seria exigido se você não tivesse ingressado nesse desafio. É a mesma coisa de você dizer que um maratonista vai correr uma maratona de modo muito fácil. Não, ele vai superar, né, um desafio. E é por isso mesmo que vai exigir esforço. Mas a pergunta que fica, então, é: será que todo esse meu esforço vai valer a pena? Que eu vou ter as recompensas pelas quais eu desejei, né, entrar no mestrado, entrar no doutorado? Outras perguntas que são muito comuns. Será que alguém vai ler o que eu gastei tanto tempo para fazer? Será que o que eu estou fazendo vai ter de fato um impacto positivo no mundo?
Quando a gente não sabe por que a gente está fazendo uma determinada coisa, isso gera uma desmotivação e uma falta de sentido. Então, a gente tem que saber qual é a nossa motivação e verificar se ela condiz com a realidade. Se você, por exemplo, está fazendo mestrado só para poder aumentar a sua renda, você tem certeza de que o título é suficiente para aumentar a sua renda? Isso condiz com a realidade? Ou se você está fazendo mestrado porque você quer modificar uma questão social importante, você alinhou as suas expectativas de saber que esse mestrado é só o início, né? Uma faísca, que existe um sistema por trás que precisa ser mobilizado. Então, tudo isso precisa estar alinhado às expectativas que você vai apresentar para que você não se frustre no final. E saiba que quanto mais você focar apenas no final, mais desmotivado você vai ficar. Então, ao invés de você colocar como seu objetivo a entrega do trabalho, coloque como objetivo o desenvolvimento da sua habilidade de escrita, o desenvolvimento da sua habilidade de pesquisa, o desenvolvimento do tempo que você consegue trabalhar focado, porque assim você vai coletando, né, colhendo resultados parciais que vão te estimular ao longo do processo. Então, essa parte de pensar se esse esforço vai valer a pena é um primeiro motivo pelo qual os estudantes de pós-graduação têm essa propensão, já que é um trabalho custoso, é um trabalho difícil, é um trabalho detalhado ali, por mais que haja uma técnica específica para fazer, ainda vai demandar de você, tá bom? O segundo ponto é a dúvida que os estudantes costumam ter de saber se conseguem produzir esse trabalho. Será que isso é para mim? Será que eu de fato consigo produzir um trabalho relevante? Será que eu consigo escrever esse artigo? Será que eu consigo fazer esse experimento? Será que eu consigo? E aí, né, essa dúvida, né, ela vem cerceada de outras que se apresentam ali com uma espécie de crença, que reforçam uma espécie de crença na sua incapacidade de ação, né? Será que eu sei o bastante para escrever? É muita coisa para aprender. Como que eu vou aprender tudo isso? Até mesmo quando você está escrevendo, será que eu estou utilizando a palavra mais adequada? Será que o método que eu estou utilizando é correto? Então, aqui, nesse ponto, a gente tem 2 enfoques para dar, tá? O primeiro enfoque para dar é o seguinte: quanto mais você sabe acerca do método para você conseguir elaborar a sua pesquisa, mais confiante você vai ficar na sua produção. Então, vou dar um exemplo próprio. Eu tenho uma tendência a ter esse tipo de pensamento acerca da minha própria incapacidade. No entanto, por conhecer a teoria da metodologia da pesquisa, por conhecer a teoria sobre escrita acadêmica, eu consigo ter uma visão de que, por mais que eu sinta que aquilo não está suficiente, objetivamente, comparado com o que tem que ser feito, está assim suficiente. Então, é uma questão de você conseguir alinhar suas crenças, e para isso eu já passei um exercício na aula de técnicas de execução, de você anotar essas dúvidas que você tem de você mesma e refutar. Então, será que eu sei o suficiente para escrever? Você elenca, né, os argumentos favoráveis a essa pergunta. Será que eu sei o suficiente para escrever? Eu acho que eu sei por isso, por isso, por isso. Elenca os argumentos contrários, né, a essa dúvida. Eu acho que eu não sei por isso, por isso, por isso. E aí você faz o contraponto entre eles, reformulando, né? Que no meu caso eu sei o bastante e posso aprender mais durante o processo. Para que você quebre essas crenças que não são condizentes com a própria realidade. No entanto, pode acontecer de fato de você não saber o bastante. Pode acontecer de fato de você ter muito ainda o que aprender. Pode acontecer de fato do seu método não estar correto. E isso não é o fim do mundo. Quando você faz esse teste e você percebe que não é uma questão de crença que está dissociada da realidade, mas que de fato você ainda precisa se aprofundar em um determinado tópico, você cria um plano de ação para que você possa aprender mais sobre esse tópico. Então, você está insegura de fazer entrevista porque você nunca fez entrevista e você acha que você não sabe fazer. Você fez esse sopesamento e viu que de fato você nunca fez entrevista e que você não sabe como fazer. Então você cria um plano de ação para como você vai aprender sobre como conduzir entrevistas. E aqui dentro, nesse espaço, né, a gente tem o privilégio de poder pedir auxílio no grupo e ter uma aula direcionada para isso, para que você possa se sentir segura, né, de que você sabe o que precisa saber. Beleza.
Mas além desses dois fatores, né, de você quebrar essas crenças que não condizem com a realidade e de você criar um plano de ação para atuar de modo a sanar um determinado déficit que você tenha, ainda tem outra questão, que é o seguinte: o teu plano de trabalho, ele tem que estar alinhado às tuas capacidades. Então, você está no final da graduação e planejou fazer uma pesquisa que exige uma coleta de entrevistas e que, para ser válida, o N, né, o número de pessoas que você tem que entrevistar, é muito além da tua capacidade de fazer essas entrevistas e de fazer a degravação. E aí você pretende, então, entrevistar só 3 pessoas. Só que se tu entrevistares só 3 pessoas, não vai ser o suficiente para tu chegar no resultado que tu tinha se proposto. O que é melhor nesse caso, então? Você reformular o seu plano. Como é que você reformula o seu plano? Você vai planejar bem antes a sua pesquisa. Por isso que eu insisto que a gente olhe para o mapa da pesquisa, para que a gente tenha esse planejamento e esse plano de acordo com a nossa capacidade e com a nossa realidade, incluindo o nosso ambiente. Então, se você já é mãe e tem pouco tempo para pesquisa, isso não te impede de produzir uma boa pesquisa de forma nenhuma, mas você tem que ser estratégica, aproveitando o que você também faz no trabalho, por exemplo, aproveitando as competências que você já tem mais forte. Então, se você é melhor com entrevista, foca em entrevista. Se você é melhor com análise documental, foca em análise documental. Aproveita as tuas características e os teus comportamentos para fazer mais fácil aquilo que você tem um menor esforço, e caso você tenha que aprender algo, que seja um plano de ação factível para o seu atual contexto, tá? Com isso, você quebra toda essa síndrome de será que eu consigo produzir esse trabalho? Porque se for fruto da sua imaginação, você vai quebrar confrontando com a realidade. Se for verdadeiro, você cria um plano de ação, mas sempre lembrando que a tua pesquisa tem que estar dentro do teu contexto, né? O que você pode entregar como pesquisador é só dentro do que tu tenhas, qual o ambiente que tu tá, qual é a realidade que tu consegue entregar, se apresentar, o que dá para fazer com o que você tem hoje. Senão você vai sentir que você não vai conseguir produzir um trabalho à altura, mas na verdade você está tentando produzir um trabalho de outra pessoa e não aquilo que deve ser feito por você nas suas circunstâncias, tá bom? Então, isso aqui, que são essas duas questões que são mais comuns e mais antigas, também o professor fala na palestra, nesse professor Christian, que é algo que existia até mesmo quando não tinha internet, né? O pós-graduando ele sempre pensava, será que eu estou produzindo esse trabalho relevante? Será que eu consigo fazer isso tudo? E lembrar também que no trabalho acadêmico, o tempo, ele tem que jogar ao seu favor. Então, se todo dia você fizer um pouquinho, estudar um pouquinho, você compilar um pouquinho dos dados que você tem, isso vai se acumulando em PG, né? E lá na frente você recebe os lucros, os dividendos, né, desse acúmulo que você foi fazendo ao longo do tempo. Por isso que se você seguir uma boa linha do mestrado para o doutorado, você chega no doutorado já com bastante material. Se você seguir uma boa linha do teu TCC para o teu mestrado, tu já chega do teu mestrado tendo feito uma parte do teu mestrado através, né, do teu TCC. Então, tudo isso vai somando em juros compostos do tempo e te fazendo progredir, já que é um trabalho longo, né? A gente está falando de mestrado de 2, 3 anos e doutorado de 4, 5 anos. Beleza? Agora, a gente entra em umas questões um pouco mais delicadas. Que é o seguinte, eu vou até tirar a tela pra gente conversar, porque a questão é um pouco mais séria. Não é um fato inusitado que os acadêmicos do Brasil, que os acadêmicos de outros lugares do mundo se sintam da forma como se sentem, porque todos estão num ambiente muito parecido. Então, o ambiente, ele leva você, caso você não tome umas devidas precauções e se blinde da forma como eu tô falando, o ambiente, ele leva você a se sentir de uma determinada forma. Então, imagina, você tá num ambiente onde todo mundo se pressiona, todo mundo se cobra, todo mundo é perfeccionista, você vai ter a tendência a ter esse tipo de pensamento também. E o ambiente da pós-graduação, não só no Brasil, mas no mundo, ele tem um pouco dessas tendências. E o ambiente é constituído não só pela
pela sua instituição em si, né? Pela sala de aula, mas pelos colegas do laboratório, se você tiver laboratório, ou pelos colegas que são os outros orientandos do seu orientador, pelo próprio orientador, pelo ambiente que ele gera. Então, o ambiente, perceba que não é só o espaço físico, tá? O ambiente também são as pessoas com as quais você lida diariamente, com as quais você convive. O ambiente são os professores, as disciplinas que você faz. O ambiente é também o espaço físico que você frequenta, mas é mais do que isso, né? É toda a forma como as pessoas que estão ao seu redor pensam e agem vai impactar de alguma forma também na forma como você vai pensar e agir. E por isso, esse pensamento de eu preciso estar sempre produzindo, ele não é algo individual, no seguinte sentido de que, nossa, mas eu tenho isso e eu não deveria ter isso. Não, ele também é gerado pelo ambiente, entende? O ambiente gera isso em você. É óbvio que você tem que ter a capacidade de se autorresponsabilizar de o que você vai fazer com isso, né? A partir disso, como é que você vai mudar a sua perspectiva. Mas é muito difícil você estar num ambiente que te gere essa resposta toda hora, você precisa produzir, e você não tenha esse pensamento também. Por isso que é tão comum isso acontecer nas universidades, no meio acadêmico, tá? Então, não se culpe se você pensar assim também, mas vamos ver o que a gente pode, como é que a gente pode resolver com isso. Então, esse pensamento de eu preciso estar sempre produzindo, o que ele gera, né? Ele gera essa ideia de que eu não tenho que ter mais feriado, de que eu não tenho que ter mais fim de semana, de que eu não posso tomar um sorvete no final da tarde, que eu preciso estar escrevendo. É, tipo assim, você tá lá passeando, vendo a Torre Eiffel e pensa, nossa, eu devia estar escrevendo. É esse o nível de absurdo. Então, você não consegue sentir prazer durante o processo de escrita. É muito custoso, porque você só pensa no final, você só pensa que você não queria estar mais ali, você não queria estar mais produzindo, que você não queria estar mais escrevendo, mas você tem que. E aí, a solução, né, é que você consiga se organizar para saber o tempo em que você tem que escrever e o tempo em que você não vai escrever. Porque não escrever faz parte do processo de escrita, certo? Porque você precisa estar com a mente descansada, você precisa ter esse espaço até para conseguir produzir bem. Descansar faz parte do processo. Então, quando você se inflige, se impõe essa autopressão de tenho que estar escrevendo, você não auxilia que o processo chegue ao fim, você se imputa dor, né, dentro desse processo. Isso faz com que você não queira estar ali nesse processo de escrita. Portanto, como solução, a ideia é você sentir prazer durante o processo de escrita. Você vê motivação no fato de você estar escrevendo na hora determinada que você se propôs a escrever e não em todos os momentos. Sensação de autocobrança de culpa também foi muito relatada entre os pós-graduandos e pensamento rígido de tudo ou nada. Se eu não consigo resolver isso tudo hoje, eu nem vou fazer. Se eu não consigo fazer o projeto todo hoje, eu nem vou tentar. E todos esses pensamentos que ficam na cabeça do pós-graduando. Essa alta expectativa em relação ao próprio rendimento, né? Já que eu tô num lugar de pessoas privilegiadas, de elite, né? Eu tô no mestrado e outras pessoas não estão. Eu tô no doutorado e outras pessoas não estão. Eu tenho que dar esse resultado, eu tenho que dar esse rendimento que é gerado também. É uma sensação que passa na cabeça muito dos pós-graduandos. Uma dificuldade de dizer não e uma sobrecarga de diversas iniciativas no trabalho. Então é bem comum o pós-graduando ver várias possibilidades ali na sua pós-graduação e querer fazer várias disciplinas interessantes e entrar em vários grupos de pesquisa. O orientador pedir algo que não tem nada a ver com a orientação e ele não conseguir ali negociar para não fazer ou para fazer de outra forma. E uma solidão que também foi colocada por vários respondentes da pesquisa. Então, eles se fechavam e sequer pediam auxílio aos demais. Vocês já estão em outro patamar, porque a gente consegue se auxiliar aqui e vocês tiraram essa ideia de que tem que resolver tudo sozinho. Mas tem muita gente que não pede ajuda. E essa pesquisa do Brasil demonstrou que eles tinham vergonha de pedir ajuda até mesmo para a própria família e para os amigos, que dirá para o orientador, né? Eles tinham esse afastamento da orientação, produzindo solidão e, portanto, criando ali um ambiente ainda mais difícil de lidar com tudo isso. Só que tudo isso, é claro que vai
pesar diferente em pessoas diferentes. Eu tenho uma tendência já anterior mesmo à pós-graduação de ter esses pensamentos mais rígidos e essa autocobrança, né? Pessoas que não tenham esse pensamento, eles vão trabalhar com isso de forma mais flexível, mas o ambiente inteiro te gera isso. Isso aqui não surge na tua cabeça do nada, entende? E é muito interessante a gente notar toda essa questão. Então, aqui para vocês conseguirem visualizar, né? Tudo que eu falei compilado, depois vocês vão ter acesso ao mapa que tá aqui embaixo de onde vocês estão vendo o vídeo. Mas eu preciso que vocês entendam que isso é muito comum. Se vocês sentem isso, não se sintam culpados. Se vocês vão entrar, não se sintam assustados, mas saibam o que vocês precisam fazer para se proteger. E aí eu já dei algumas estratégias aqui. Planeje bem a sua pesquisa de modo que ela faça sentido para a sua vida, né? Que você consiga ter motivação e que essa motivação seja coerente com a realidade. Não adianta pensar que você vai mudar o mundo, que você não vai mudar o mundo em 2 anos, tá bom? Você também tem que fazer um plano de ação com base no que você já sabe, privilegiando as suas características, criando um plano de estudos para colocar todas as suas deficiências, né? Amenizar suas deficiências nesse plano de estudo, mas dentro do que você pode de fato fazer. Você precisa ter um horário para produzir, um horário para não produzir, inclusive, né? Tirar um pouco desse pensamento de tudo ou nada, flexibilizar. Então, não em 8 nem 80, não é porque eu não consigo fazer tudo agora que eu não vou conseguir fazer nada. Você pode fazer um pouco e tentar fazer um pouco a cada dia para ir sentindo esse prazer e esse benefício do processo, né, da ação. Então, tudo isso já são estratégias que você pode usar. E sobre o ambiente em si, né, algo que muitas vezes você não pode controlar. Se você não entrou ainda, você pode controlar, né? Visualizando os melhores orientadores para o seu caso, para a sua finalidade. A gente tem uma aula só para falar sobre como escolher melhor os orientadores. Você pode pensar também na pós-graduação que é melhor para você, as linhas de pesquisa que são melhores, né? De acordo com o que você quer produzir. Isso tudo já é pensar no próprio ambiente. Se você precisa mudar de cidade também, já considera isso, que o teu ambiente vai mudar. E que muitas vezes você sai de uma cidade mais pacata para uma cidade mais agitada, como São Paulo. Isso pode ser algo que vai te gerar um determinado estresse, mas é importante que você conheça os diferentes níveis e os diferentes tipos de ambiente. E o primeiro ambiente que mais impacta na pós-graduação e na sua saúde não é o ambiente da pós-graduação. Não culpe só a pós-graduação. É o ambiente familiar, tá? É como a tua família lida com a tua pós-graduação. Engraçado isso, não é? Pensar, mas todos os artigos científicos comprovaram que a família e o impacto que ela traz, seja o apoio, vai facilitar que você acabe com mais tranquilidade, seja a falta de apoio vai dificultar que você consiga acabar com essa tranquilidade. Então é importante que você converse com a sua família, entre em acordo com seu esposo, entre em acordo com seus filhos, para que você possa fazer a sua pós-graduação no momento que for mais frutífero, para que você também possa ter esse ambiente de acolhimento familiar. Então, o que gera esse estresse na pós-graduação? Conflitos, né? E aqui é esse artigo que fala, né, que ele fala que é o mais importante fator para prever estresse e risco de desordem durante a pós-graduação. Conflitos gerados em casa, conflitos gerados até na própria, por conta da própria pós-graduação, né? Então, muitas vezes, você só está dando atenção à tese, não está dando atenção a mim, por exemplo. Pode gerar um conflito. Mas tem outras coisas que podem impactar também, né? Que são perdas significativas de um pai, de uma mãe, de uma avó durante o processo de escrita, porque você sente que você não consegue, não pode viver aquele luto, porque o prazo está passando e você não consegue colocar as coisas em dia, né? Separações, também mudanças de cidade, né? Como eu falei, pode impactar no ambiente. E mulheres têm uma predisposição maior a sofrer de transtornos mentais, porque normalmente elas têm que conseguir conciliar o trabalho doméstico com o trabalho de remuneração, né? E também o trabalho na pós-graduação. Se você consegue casar o trabalho na pós-graduação com algum nível de remuneração, com uma bolsa e consegue sobreviver com isso, você elimina um trabalho fora. Mas eu não recomendo
Porque ser bolsista é um fator de risco também, já que a bolsa hoje no Brasil é muito pouca e acaba que você precisa fazer trabalhos fora para conseguir se sustentar. E o bolsista, ele é mais demandado justamente porque ele recebe dinheiro para trabalhar para pós. Só que o dinheiro que ele recebe hoje no mestrado pela CAPES é 1.500 e no doutorado 2.200. Eu espero muito que essa aula desatualize rapidamente, mas o salário... O salário não, né? Que não é salário, já que é bolsa. A bolsa se mantém assim há quase 10 anos, beleza? Outro ambiente que você tem que levar em consideração é o ambiente da relação com o programa e com o orientador. A gente tem uma aula só sobre orientador, mas eu já queria dizer o seguinte, né? Que uma das causas de maior sofrimento é você ter expectativas irreais. Então, é importante que você alinhe com o seu orientador o que realmente ele espera de você, né? Ele não pode imaginar que você vai conseguir entregar uma coisa, você não conseguir entregar. Então, essas expectativas irreais é o que gera essa ansiedade. Seja claro com ele, mantenha um diálogo aberto para que vocês possam estar alinhados acerca dessa expectativa. Isso, inclusive, causa procrastinação, né? O orientador, ele pode te demandar muita produção e você ter uma falta de capacitação para isso. Isso também vai te gerar ansiedade. Qual é a solução? Tentar flexibilizar com o programa, ver qual é o que você realmente tem que fazer, né, com o seu orientador e fazer um planejamento acadêmico para que você possa suprir essas determinadas faltas que ele te exija. Então, é importante você ter expectativas alinhadas com o programa, com o orientador. Quantos artigos você precisa produzir? Onde você vai enviar? Tudo isso precisa estar no teu plano de trabalho com ele. E é importante não ter medo de colocar para ele essas tuas dificuldades e conseguir negociar com a sua orientação. Se você não souber sobre as regras do programa, você também vai ficar ansioso, porque você ouviu falar que a dissertação tem que ter 200 páginas. Mas muita gente fala um monte de coisa que não é verdade. Então, procure saber as regras do programa, o que realmente é exigido para o seu exame de qualificação, o que realmente é exigido para a sua defesa, tá? Quantos créditos você realmente tem que cumprir para você não fazer coisa a mais, ou então até o próprio orientador, ele é desinformado das regras do programa muitas vezes e diz que você tem que fazer coisa que você não tem que fazer, tá bom? E aí, se ele pedir para você fazer uma coisa que você não tem que fazer, cabe a você negociar com ele. É importante que em alguns momentos você faça, sim, algo que ele te peça para você manter uma boa relação com o seu orientador, mas é importante você conhecer esse estilo dele. E aí, a forma como você escolhe o orientador também vai determinar muito da tua saúde mental. Cada orientador tem um estilo de liderança diferente. E se você pegar um orientador que tem um estilo de liderança que é muito diferente do que você precisa, então, por exemplo, eu gosto de ter liberdade. Se eu pego um orientador que tem um estilo de liderança que gosta de acompanhar cada passo meu e que fica fazendo análise de cada métrica, de cada caminho, eu vou me sentir sufocada, entende? Então, é importante que a gente conheça esse estilo de liderança. Como que a gente conhece? Observando os outros orientandos, conversando com outros orientandos, né? Entrando em contato para saber como que foi essa orientação. Falta de comunicação também é muito ruim, né? Porque você imagina que seu orientador quer determinada coisa e ele não quer. Questões sérias de assédio moral e assédio sexual que pode acontecer e é importante você conseguir sair dessa orientação, né? Ir para outra ou conseguir se afastar o máximo possível do seu orientador. Insegurança com regras não escritas, então, que são regras que o programa leva em consideração. Ó, o professor tal age dessa forma sempre na banca. Professor tal age dessa forma sempre. Professor tal dá aula e pede tal coisa sempre. Que são regras que acontecem, né, mas que não estão escritas em nenhum lugar. E esse tipo de insegurança é gerado. Para isso é bom ter um bom diálogo e um bom networking com os secretários, com os outros membros do programa. Os prazos escassos é um motivo, né, de penalização dessa sua saúde mental, mas aí é só você se organizar, já que você já sabe quando você entra, qual é o prazo, né, que vai ser, então é só se organizar. E alta demanda e carga de trabalho, que é saber dizer não, né, e saber escolher suas batalhas, basicamente. Aqui também a gente tem, dentro do ambiente, né, a relação com os outros pós-graduandos como fator de risco. A pós online gerou uma solidão excessiva, isso foi considerado pelo artigo científico, de que a falta de troca com outros colegas gerou um prejuízo à saúde mental, então é importante trocar. E que bom que a gente pode fazer isso mesmo no online, né? A gente está no online aqui, a gente pode super trocar e ter esse apoio um com o outro, por isso que a mentoria em grupo ela é tão importante.
A competição entre um e outro e a falta de apoio, que eu espero quebrar cada vez mais essa mentalidade, já que a gente não tá aqui para competir, e sim para que nós possamos crescer juntos, mas ainda tem muito dessa mentalidade. Um ambiente de avaliação frequente entre um e outro. E antes da pandemia, né, já era 6 vezes maior o risco de ansiedade e depressão, inclusive nos Estados Unidos. Depois da pandemia, esse número, não sei se aumentou, não tenho dados para falar isso, mas pode ser que talvez tenha aumentado. E o ambiente de trabalho também tem que ser levado em consideração. O que é esse ambiente de trabalho? Significa o seguinte: se tu for bolsista, como eu já antecipei, o teu ambiente de trabalho vai ser na própria pós, já que você não pode receber bolsa e trabalhar por fora, a não ser em casos muito específicos que a regulação permite. Então, muitas vezes tu vai ter que conciliar a tua pós com o teu trabalho fora da pós. E se tu tiver falta de apoio na conciliação de atividades, isso pode te gerar uma ansiedade. Então, planeje também com seu chefe como que vai ser essa pós-graduação, porque você precisa ter tempo para fazer os dois, né? Para trabalhar e para estudar. Então, eu no escritório de advocacia, quando entrei no mestrado, já deixei claro quais eram os turnos que eu iria, qual era a carga de trabalho que eu conseguiria entregar. E eu tinha um apoio na época para fazer isso. Outra questão é a insegurança no trabalho, né? Uma insegurança financeira que foi ressaltado pelos pós-graduandos que foram entrevistados nessa pesquisa. E aqui, no caso, a insegurança financeira que ele está falando é o seguinte: depois que eu terminar a pós, né, eu vou ter vaga no mercado de trabalho? Isso era uma questão que era colocada, né? Havia uma insegurança financeira se aqueles futuros professores teriam vaga no mercado de trabalho, que é justamente essa ausência de perspectiva no trabalho após os estudos, né? E também uma insegurança financeira, porque imagina, tu tá deixando de ir 2 turnos pro teu trabalho. Será que tu vai conseguir ser promovido ou não? Então fica essa insegurança e isso, claro, com muito diálogo, com muitas concessões e com esforço a gente consegue manejar esse ambiente. A ausência de bolsas também foi relatada como algo que prejudica a saúde mental. Hoje, 46,07% fazem pesquisa sem financiamento no Brasil e as bolsas estão desatualizadas e não podem trabalhar. Então, perceba, né? Como que você quer entregar um trabalho de primor se você tá conseguindo gerenciar? Quando eu falo de primor, entenda. De primor, assim, fazendo uma pesquisa muito grande, tá? É que eu quero fazer uma análise quant e quali de muitas decisões. Tá, mas como que você vai fazer isso? Você nem ganha por isso, você tem que trabalhar por fora, você tem filho para cuidar, entende? Assim, o ambiente não te permite fazer isso. Então, eu faço um trabalho de primor, claro, mas com um recorte menor, né? Uma análise só quantitativa, por exemplo, que tá tudo bem também, né? Faça o máximo que você puder nas circunstâncias que você tem. A ausência do lugar simbólico no trabalho, então é aquela coisa, você trabalha ou só estuda, né, quando você é pós-graduando. Isso também gera um certo tipo de sofrimento, porque não identificam que o mestrado ou doutorado seja um trabalho, e falta de local apropriado para estudos. Direito na USP, por exemplo, não tem laboratórios. Então, quando falta isso, né, você tem falta de atenção, tem falta para estabelecer relacionamentos mais prósperos, que é de fato o que faz com que a pós seja mais saudável, né? Esses ambientes que você produz, as relações com seus colegas, frutificar relações boas, né? Ter uma relação boa com seu orientador. Então, a gente percebe que quem sofre menos é aquele que tem relações mais frutuosas ao longo do caminho. Inclusive, tem uma pesquisa científica, que eu não vou conseguir dar os dados em detalhes agora, que o Wesley Delanogari falou dentro do reservatório de dopamina que eu assino, falando que no final da vida, né, em uma pesquisa científica que foi feita, se eu não me engano, por Harvard, eles perceberam que pessoas mais felizes eram aquelas não que tinham mais dinheiro ou mais sucesso, mas eram aquelas que mantinham melhor relações ao longo da vida. E aqui um pouco um pouco assim do que eu tô vendo aqui também nessa pesquisa da saúde mental na pós-graduação, né? Se você tem um bom relacionamento com seus pares, um bom relacionamento com o seu orientador, com as pessoas ali ao seu redor e tem instrumentos para ter esse bom relacionamento, né, um espaço físico, um espaço virtual que se possa haver uma troca saudável, isso vai tornar o processo muito mais leve. Um bom relacionamento, inclusive, com o seu empregador, com a sua família. É isso que vai facilitar o seu processo no final, tá bom? E aí, pra gente encerrar, né, aqui essa parte da saúde mental da pós-graduação, eu ainda queria trazer para vocês quais são os resultados desse ambiente, né? Desse ambiente que imprime no aluno essa
necessidade de produzir, essa competição. Então, um sentimento de solidão, principalmente com atividades remotas, um sentimento de individualização, vergonha de pedir ajuda, vergonha de se mostrar necessitado, um sentimento de culpabilização, como dizendo, eu não fiz o suficiente, tá? Um sentimento de vergonha, não posso reclamar do meu privilégio. Inclusive, os alunos não procuravam ajuda no Reino Unido, justamente por esse sentimento, né, de vergonha, de eu não posso falar que eu não sei fazer, eu não posso pedir ajuda. Uma falta de autoestima, e aí gera todo esse sentimento de vulnerabilidade. E se você já se sente vulnerável antes de entrar na pós-graduação, tá passando por um processo, por exemplo, de uma depressão, passando por outro processo mais delicado, por favor, corrija isso, né? No seguinte sentido, se trate, vá melhorar esse sentido, porque você vai entrar num ambiente, assim, difícil, pesado, né? Ninguém vai virar um policial, né? Um bombeiro sem preparo. Por quê? Porque esses ambientes já são estressantes por si mesmos. Então, você tem que entrar nesse ambiente sabendo que esperar e com ferramentas fortalecido, né? Para que você possa se estressar menos. Então, se você se candidataria a ser policial ou bombeiro sem preparo, pós é estressante, tá? Por mais que você faça o dever de casa e tente controlar o máximo dos ambientes, escolhendo um orientador bacana, tendo ali colegas, muita coisa foge do seu controle. Por isso é importante que você fique forte antes, tá? Para que você consiga lidar com esses estresses. E aí, na enquete, né, que foi feita, foi colocado, né, que o trabalho é solitário da pós-graduação. Mas eu não acho que ele precisa ser, tá? Eu acho que foi um costume que se criou, mas os pesquisadores, como eu tenho tentado fazer, eles podem se abrir cada vez mais à troca, como a gente tem feito, e tornar o trabalho cada vez mais leve. A gente não precisa carregar toda essa carga que são impostas a nós pelo ambiente, tá bom? Falta de equilíbrio com outras áreas da vida, porque o pesquisador acaba se fechando naquilo, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo. Isso faz perder o prazer inicial com o objeto desejado antes. Isso faz perder o prazer inicial com o objeto antes desejado ao parar de viver. Então, se tu queria muito ter um mestrado, ter doutorado, mas tu decide fazer a tua pós-graduação e começa a se fechar naquele ambiente de pressão, sem ter tempo para viver, isso vai tirando o teu prazer. Então é importante que tu se mantenha fazendo as tuas atividades de hobby, seja tocar um violão, seja passear com a família, tá? Equilíbrio com outras áreas da vida. E aí eles sentem, né, que pularam etapas ou inverteram a ordem. Por quê? Porque não tinham conhecimento real sobre o que era a pós-graduação ou porque não tinham um planejamento adequado quanto ao que eram os seus objetivos, tá bom? E aqui são as fontes que eu já passei para vocês. Vocês podem acessar também no mapa ali. E eu espero que com isso vocês se tornem muito mais fortes, entendam o que espera vocês, comece a perceber fatores, né, que você não percebia se você já está dentro. Então é por isso que isso acontece. E maneje formas de você conseguir se blindar para sair da pós-graduação com a felicidade de obter o que você realmente esperava, de saber que você se tornou mais forte no caminho e ter relações melhores e amigáveis que você possa conduzir pelo resto aí da sua vida, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.